Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Rcast, o podcast oficial do R0. O Rcast surgiu com o propósito de trazer histórias inspiradoras na medicina para ser uma dose semanal de inspiração para vocês, R0s. Eu gostaria de deixar aqui o agradecimento ao Congresso Mineiro de Acadêmicos de Medicina. A gente fez uma sequência de entrevistas aqui no evento que está acontecendo em Belo Horizonte, com apoio do pessoal do Mediacina, organizador do Congresso. E vocês estão vendo aí nos últimos episódios que eu estou sempre acompanhada de uma acadêmica de medicina que faz parte da organização do CEMED para conduzir junto comigo esse bate-papo com cada convidado que a gente está trazendo aqui na arena do Rcast no CEMED. Eu gostaria de agradecer a presença da Laura, acadêmica de medicina da AFIA Ipatinga, que vai conduzir esse bate-papo aqui hoje comigo. Oi, pessoal, meu nome é Laura, sou acadêmica de medicina do 12º período, lá da AFIA Ipatinga, antiga Univasso. E é isso, estamos aqui hoje com o Ludiano para bater um incrível papo sobre a vida dele. Ludiano, bom, você já deu spoiler, né? A gente tá aqui com o Ludiano. Ele é acadêmico de medicina também da AFIA Ipatinga. E ele tem uma história muito legal aí no digital para contar pra gente. E o que muita gente vê é essa história no digital. Mas nos bastidores ele estava me contando sobre a trajetória dele até chegar de fato na medicina. Não é a primeira graduação. E eu quero conversar com ele exatamente sobre isso, sobre esse trajeto até a medicina, como que foi esse processo decisório e como vem sido a faculdade até o momento. Ludiano, eu queria agradecer demais a sua presença aqui, disponibilidade e interesse em contribuir com a nossa comunidade. Não, fico feliz demais da conta estar com vocês, é bom demais. Eu sou o Ludiano, né, pra quem não me conhece, sou aluno da AFIA Ipatinga, como vocês falaram, tô no 7º período. Tô muito feliz de estar aqui, acho que vai ser um grande bate-papo. E Ludiano, me conta um pouquinho sobre essa trajetória até a medicina, né? Eu acho que está sendo cada vez mais comum alunos de medicina em segunda graduação, muitas pessoas desejando medicina e sem coragem de começar do zero de novo. Como foi esse processo para você? Como foi essa decisão de vou fazer medicina mesmo, a coragem de recomeçar? Conta pra gente como que foi. Minha história é bem complicada. Você tem que ir aos poucos para poder entender. Medicina é minha 6ª faculdade. Só que formado são 2, então tô fazendo minha 3ª graduação. Eu comecei, eu saí de casa com 15 anos de idade, do interior de Minas Gerais, uma cidade chamada Guabô, vim pra cá, pra Belo Horizonte. Quando eu cheguei aqui, eu falei assim, ó, eu quero fazer medicina, só que não tem como eu fazer medicina, é impossível pra mim. E aí eu já trabalhava e tal, aí eu falei, não, vou fazer arquitetura. Fiz arquitetura durante um semestre, falei, isso não é pra mim, fui pra engenharia civil. Fiz um semestre, só passei em introdução à engenharia civil. Tipo assim, eu era muito ruim, muito. Fiz administração junto de contábeis, porque eu comecei contábeis depois que eu comecei administração, então eu fiz concomitante durante um ano, formei em administração, fiz 3 pós em gestão, logo em seguida eu abri minha empresa, e aí eu fiz letras em inglês para poder abrir as franquias da minha escola de inglês, só que aí o que aconteceu? Veio a pandemia, eu perdi tudo. Nessa perca de tudo, você também se perde um pouco de você, e ali... pensando numa forma, eu falei, cara, tudo que eu já fiz não deu certo. Medicina não vai dar certo, porque eu já tentei tudo. Eu falei, não, se é isso, eu vou encarar isso. Eu decidi, eu acordei num dia, eu falei, ó, eu vou tentar medicina. Comecei estudando de 12 a 14 horas por dia. Fiz o ensino médio em 2012, fui prestar vestibular em 2021. Então, tinha muita coisa que eu não sabia. E aí, comecei estudando, e era 12 a 14 horas real, não era um negócio assim, de brincadeira. E aí eu falei, olha, eu vou passar nesse negócio. Vou passar. Acabou que eu passei. E aí eu comecei medicina, que sempre foi meu sonho. E hoje é o que eu falo, eu amo fazer medicina. Vejo muita gente de outras graduações também. E tem gente que pergunta, mas será que dá pra linkar essas áreas todas essas coisas que você já fez? E dá. Tudo me ajuda, tudo mesmo. E assim, eu acho que... Eu não sei, muita gente não sabe disso, mas eu fiz 1 ano e meio de relações internacionais antes de fazer medicina, né? E eu falo sempre, eu não fiz medicina de cara porque eu tinha muito medo.
Medo de não mesmo? passar, era muito concorrido, mesmo a faculdade particular era extremamente concorrida na época, e eu via aquelas pessoas ficando 2, 3 anos no cursinho, e hoje eu também. confesso que eu fugi disso, por medo. E eu lembro que eu tava ali fazendo relações internacionais, e eu era muito infeliz, e assim... Ah, você podia ser feliz lá? Tudo bem, talvez eu poderia, mas eu não estava sendo. Eu era muito infeliz, eu não gostava. E eu vi um tanto de gente gostando, fazendo pesquisa, estágio, e eu não me 17 identificava. Exatamente, eu não me identificava com aquilo. Eu não conseguia olhar para frente, para o futuro e ter uma prospecção assim, nossa, eu quero chegar lá. Era tudo muito embaçado, assim. E foi isso, um belo dia eu acordei e falei assim, Caramba. gente, até quando eu vou ficar aqui tentando insistir numa realidade que não é a minha, né? E esse recomeçar, e olha que eu ainda era super jovem, foi desafiador, mas quando você começa a fazer algo que realmente está alinhado com o seu propósito, Nó. com aquilo que você gosta, flui de uma maneira. Eu lembro que eu entrei na faculdade e eu já queria fazer tudo. Queria fazer pesquisa, liga, monitoria, porque o ritmo era outro. A minha entrega para aquela experiência era outra, totalmente diferente. Eu imagino que tem sido assim, um pouco assim para você também. Não, foi com certeza. Eu entrei na faculdade assim, meu Deus, tô em medicina. E agora? Tipo assim, entrar foi a parte legal. Te raspei o cabelo e tal, etc. Entrei na faculdade e falei assim, eu não tô aqui pra brincar. Eu vou cumprir o meu currículo pra residência até o final do ciclo básico. E foi o que eu fiz. E fiz com muito mais coisa. Então, eu cheguei também exatamente como você. Aí, nesse meio tempo, até o final do ciclo básico, projeto de extensão, projeto de pesquisa, projeto de inovação, artigo internacional, artigo nacional. E eu fui indo. E até hoje eu tô indo. Assim, é tão estranho. É exatamente isso que você falou. A entrega é diferente. Muito diferente. Eu não me entregava nem isso aqui pra arquitetura. Gente, minha aula era ir pro parque desenhar o Parque das Mangabeiras. E eu olhava e falava assim, mano, o que eu tô fazendo? Sabe? E a gente percebe, amigo, que isso é muito engajado na faculdade, assim, e é muito comentado, sabe? A forma que você se posiciona lá dentro, é o que você faz. Isso acaba gerando, assim, Legal. muitos comentários, né, em volta disso. E eu acho super legal, tanto que quando eu vi aquele projeto seu que você fez do Ligações de Afeto, meu Deus, eu falei assim, gente, é da minha faculdade. E foi muito legal ver isso. Isso é muito engajado. Então, realmente foi pra você. Venceu o seu Ludiano, medo. então vamos trazer aqui para os R0s o que foi o Ligações de Afeto, como que isso mudou a sua jornada, conta pra gente. Então, o Ligações de Afeto, eu tenho o costume de falar que ele é apenas uma estratégia. Por quê? Dentro da atenção primária à saúde, nós temos os pacientes, principalmente idosos, que ou não entendem o processo de tratamento, ou não conseguem ou não conseguem ter a autonomia do seu processo de tratamento, ou muitas vezes não sabem nem o que está fazendo ali. Então, eu precisava engajar os meus pacientes junto da minha consulta. E eu achava, isso é uma coisa interessante, eu nunca falei isso. Uma coisa interessante que era, eu sempre esperei ser médico para poder fazer a diferença na vida dos pacientes. Então eu falava assim, olha, quando eu formar, eu vou atender assim. Quando eu formar, eu vou fazer isso. E quando eu formar o quê? Não tenho quando eu formar, eu tenho hoje. E se acontecer qualquer coisa, eu só tenho hoje para fazer isso. E ali dentro das nossas estratégias, o Ligações não foi a primeira estratégia. Nós já tínhamos o recado de afeto, cartas de afeto que são cartas para mães de recém-nascidos prematuros ou de alto risco dentro do ambulatório. E a gente já estava nesses projetos assim. E aí, dentro das ligações de afeto, que é o projeto, o que aconteceu? Meu paciente faltou na consulta e eu tinha pedido um pedido de exame e eu queria saber o que tinha dado o exame. Eu sou bem curioso. E eu falei assim, olhei para o professor e falei aqui, deixa eu contar você. Se eu ligar pra ele, vai ficar muito estranho? E ela, pode ligar. Então tá bom. Acadêmico tem lugar pra fazer essas coisas, Tem. né? E se tiver errado, vai consertar depois do CRM. Peguei o telefone e falei assim aqui, deixa eu contar pra vocês. Tem uma consulta marcada aqui comigo hoje e a senhora não veio. O que aconteceu com a senhora? Tá tudo bem? Eu posso te ajudar de alguma forma? Ela olhou e falou assim, uai, tem certeza que você tá me ligando? É do posto. Os meninos que atenderam a senhora aqui no posto? Eu falo desse jeito, sempre. Aí, ela foi e falou assim, não, então eu tô indo aí. E ela veio pra consulta. E eu falei, caramba, é isso. Vamos tentar ligar pra todo mundo que a gente atender essa semana?
Beleza, a gente foi ligando e a maioria dos pacientes, eles atendiam com muito prazer as ligações. Muito prazer. Eles falavam assim, você tem certeza que você tá me ligando? A mãe de uma paciente atendeu o telefone e falou assim, você tem certeza que você tá ligando pra minha mãe só pra saber como ela tá? E eu besta, eu sou muito meio que bobo da roça, sabe? Aí eu falei, uai, mas é claro que eu tô ligando pra ela. Ela consultou comigo. É algo tão natural, muito natural. E ali dentro, a gente foi vendo a diferença que a gente tava provocando dentro do bairro de Ipatinga. Dentro do bairro que a gente atendia. A ponto dos pacientes chegarem e falar, não, eu quero consultar só com os meninos do posto, porque eles ligam pra mim. Então, é muito legal isso, de ver, assim, de restaurar, eu chamo isso de restaurar a fé na humanidade das pessoas. Uma paciente falou assim, antes da gente sair, eu falei, ó, semana que vem eu vou te ligar, tá? Ela falou assim, você vai me ligar, você tem certeza? Aí eu falei, vou, tem certeza. E aí ela falou assim, eu não acredito não, mas eu vou esperar. Aí eu liguei pra ela, aí ela já atendeu, oi, Ludiano, como é que você tá? Eu falei, uai, como é que a senhora sabe que eu ia te ligar, que sou eu? Ela falou assim, ninguém nunca me liga. Mas você prometeu que se você ia ligar, eu fiquei esperando. Então, esse é o nosso projeto. Essa é a essência disso, sabe? Às vezes, tem muita gente que fala assim, mas não dá pra fazer isso com todos os pacientes. Não dá pra fazer isso em todo lugar. Por isso que eu chamo de estratégia. É uma estratégia direcionada às minhas necessidades. Ao tempo que eu possuo. Você é médico, você sabe. O estudante de medicina, nós temos mais tempos do que médicos. Isso não significa que você tem que replicar a minha estratégia. A minha estratégia é minha estratégia. Então, é muito legal de ver onde a gente chegou com o nosso projeto. A gente chama de projeto porque hoje se tornou um projeto de extensão. Isso que eu ia perguntar. Nasceu como uma ação ali no seu posto. E aí, quais foram as próximas etapas até chegar na televisão, hoje? Né? Mas até chegar hoje. Até chegar na televisão foi boa. A gente começou a postar. Eu já tenho uma cultura de postar no meu dia a dia. O meu dia a dia, a minha rotina. E isso faz parte da minha rotina. E aí, as pessoas começaram a se identificar com o meu jeito, com a forma de eu tratar os pacientes. E eu acho que isso pra mim é o mais legal. Porque todo mundo chega pra mim e fala assim, ó, menino do posto, ó, menino do posto. E eu adoro. Não, e o do seu Joaquim, isso. meu Deus, eu amo. Eu amo. Eles pegavam os pacientes, colocavam dentro do carro, levavam pra fazer o exame. Gente, o projeto é realmente incrível. Seu Joaquim é a melhor pessoa que você vai encontrar nessa terra. Seu Joaquim chegou pra consulta de exame, pra resultado de exame, só que ele veio sem os resultados de exame. Normal, né? Eu falava assim, seu Joaquim, eu não tô acreditando, não. Tem 2 semanas que eu tô esperando esse exame pra eu poder ver o que tá acontecendo com o senhor. O senhor não trouxe o exame. A consulta era pra ver o exame. Eu liguei pro senhor, falei que o senhor era pra trazer o exame, seu Joaquim. Ô, meu filho, é que não deu tempo de eu ir lá buscar. Eu falei, então você senta aí que daqui a pouco nós vamos lá buscar. Ele olhou assim, ué, você vai lá comigo? Eu falei, vou, seu Joaquim. Peraí, deixa eu perguntar na professora aqui. Ô, Ayala. Ayala é a nossa orientadora, maravilhosa. Perfeito, se você estiver vendo isso, Ayala, te amo. Ela falou assim, uai, termina o atendimento e vai lá. Eu falei assim, Joaquim, espera aí mais 1 hora aqui sentadinho, que nós vamos lá buscar o exame com o senhor. Eu já tava indo embora. O que tem que colocar o seu Joaquim no carro e buscar um exame? Nós fomos lá, tiramos o exame do seu Joaquim, analisamos o exame lá, mostramos pra professora e eu deixei seu Joaquim na casa dele. Esse foi o nosso vídeo que viralizou, assim. E as pessoas falavam assim, como assim ele tá colocando o paciente dentro do carro e levando ele pra casa dele? Gente, se eu puder fazer isso com todas as pessoas, eu vou fazer. Porque a pergunta nunca é, se eu posso... A pergunta sempre é, se eu posso fazer, por que não fazer? É uma pergunta muito básica. Eu sei que eu não vou conseguir ajudar todo mundo. Eu sei que eu não vou conseguir fazer isso com todos os pacientes. Mas quem disse que é pra fazer com todos os pacientes? É com aqueles que eu senti no coração. Entendeu? É aquele que eu vejo necessidade. E o seu Joaquim virou história pra gente. Eu ligo pra ele. Ô, seu Joaquim, como é que você tá? Tá bom, tá bom. Você sumiu, né? Você sumiu. Eu tava de férias. E eu tinha ligado pra eles antes, porque tem que ter uma responsabilidade afetiva com os pacientes. Então a gente criou uma metodologia específica que a gente aborda tanto o lado psicossocial, tanto o lado técnico da medicina. A gente criou essa metodologia, publicou em artigo científico. E hoje eu falo sobre essa responsabilidade afetiva, porque eu gero na pessoa uma expectativa. Então, seu Joaquim, eu tô entrando de férias, não vou atender, não vou conseguir falar com o senhor nessas férias, porque é muito importante a gente sem supervisão não fazer nada.
Uhum. tá? E eu não dou orientação médica pro paciente pelo telefone. Então eu não chego pra ele e falo assim, ó, você tem que tomar o remédio assim, assim, assado. Eu não sei, eu não olhei, eu não vi. Então eu não faço isso. Então, a gente foi postando, foram aparecendo outros pacientes, Isaías, Novailda, e todas essas pessoas que compõem hoje. E assim, a gente foi. O projeto hoje, a gente treina outras pessoas ao redor do Brasil, e o mais legal disso tudo é que a gente conseguiu encontrar pessoas tão interessadas quanto a gente lá, para poder realizar isso. E o que aconteceu? Outras pessoas ao redor do Brasil estão postando seus pacientes, falando o quanto que eles são importantes e fazendo a mesma coisa que a gente de formas diferentes. Então agora a gente tá com um movimento que eu chamo de Lute pelo Brasil, onde eu conheço outros movimentos de saúde ao redor do Brasil que fazem uma medicina humanizada, que trabalham com isso, e eu mostro o quanto que o SUS é importante, o quanto que o SUS é bom. A gente acabou de chegar da Amazônia, tava lá, e a gente tava passando por um treinamento de humanização, tava dando esse treinamento lá, e a gente foi numa tribo. Então, numa comunidade indígena. Então, ali a gente está compartilhando tudo que a gente está vivendo e também aprendendo. Então, aprendi coisas impressionantes lá. E hoje, esse é o projeto. O projeto se tornou muito maior do que a gente, muito maior do que qualquer coisa. É sobre uma ação que gera valor para dentro da sociedade e a transforma. Então, é isso que o nosso projeto significa. E ter ido pra televisão, você falou da televisão? Ter ido pra televisão foi muito legal. Mas mais legal ainda é saber que tem outras pessoas realizando isso. Uhum. E assim, realmente é um projeto totalmente disruptivo, né? Ainda mais para o ambiente de uma faculdade de medicina. Que é isso, muitas vezes a gente fica esperando, sei lá, quando eu tiver o carimbo na mão, aí sim eu vou fazer a diferença na humanidade. E o que você deixa de conselho, assim, para quem ainda está na faculdade, que fica nessa eterna expectativa do amanhã, de fato, realizar algo? O que fazer? O que é possível fazer para começar a realizar hoje? Eu acho que é se entender como pessoa. Porque quando eu reconheço as minhas necessidades, eu começo a olhar para as necessidades do outro. E a partir desse olhar sobre a necessidade do outro, você consegue de fato ajudar. O Porto sempre fala isso, e quando eu estive perto dele, quando estive num podcast com ele, eu perguntei isso pra ele. Ele falou assim, Lourdiano, é o olhar clínico. O médico deve saber se o paciente está diferente no momento que ele entra na sua sala. E eu falava assim, mas são muitos pacientes. Ele falava assim, é o olhar clínico. Você vai adquirir isso. Então, se você tem vontade, assim, se você quer fazer a diferença na vida do seu paciente, observe as necessidades dele. Então, por exemplo, eu nunca atendi uma pessoa com vitiligo. Então eu não sei quais são as necessidades de uma pessoa com vitiligo. Eu sei as necessidades de uma pessoa que é idosa, por exemplo, ou de uma mãe, ou de um recém-nascido. Então, reconheça as suas próprias necessidades primeiro. Fala assim, olha, o que eu preciso para estar bem? O que eu preciso para me manter? Então você olha para a necessidade do outro. Ah, meu paciente precisa de mais afeto, meu paciente precisa de mais carinho, meu paciente precisa mais de olho no olho. Porque se você não consegue, no meio da sua consulta com o seu paciente, jogar o papel em cima da mesa, junto da caneta e falar assim, peraí, eu não tô entendendo nada do que tá acontecendo. Me conta. Se você não consegue ter essa postura, você não consegue atender um paciente, na minha percepção. E você precisa ouvir o cara. O paciente não é uma lista de sintomas. Ele todo mundo fala assim, o paciente é o amor da vida de alguém. Não é necessário, não é nem sobre isso, não é nem sobre ser o amor da vida de alguém. É sobre você executar seu trabalho com excelência. Então, se você quer fazer algo, comece se conhecendo as necessidades do outro e fazendo algo que seja relevante para essa pessoa. Ô, Ludiane, você falou uma coisa que eu achei super relevante, assim, dentro da nossa faculdade mesmo, tem uma inspiração pra mim, que é a Mariana Furtado, te adoro, que ela é essa pessoa que você falou, ela é a pessoa que senta e fala, ela vai além da consulta dela, sabe? Ela fala assim, o que falta pra você, não, o que tá te preocupando, o que realmente faz você querer seguir a sua vida. Ela é endócrina. Então, assim, teve um dia que na consulta com ela que ela fez essa pergunta pro paciente. E isso faz o paciente refletir e faz ele querer cuidar da saúde dele. Ela virou pro paciente e falou:
O que te motiva a estar vivo hoje? O paciente estava extremamente complicado. Era um paciente de 39 anos que tinha Nossa, dado muito 3 infartos. E ela fez isso. Assim, foi bem na dor dele, mas assim, para a família dele também. Então, assim, eu acho realmente ela uma pessoa super inspiradora para mim. Eu acho que não só para mim, para vários acadêmicos. E eu vi muito essa sua fala nela, sabe? Eu achei muito inspirativo para mim e eu acho que isso que você colocou trouxe muito um pouco dela, do que ela faz. Muito legal. Realmente, o paciente às vezes quer uma pessoa que se preocupe com ele, quer uma pessoa que faça ele pensar, né? Então a gente tem que falar para ele também o nosso ponto de vista, trazer um pouquinho ele para a realidade, né? A realidade nossa, fazer ali o contato médico-paciente, de forma que ele vá se preocupar mais com ele e a gente com ele e ele com ele também, né? Porque não adianta, né? Se ele não entende o processo de tratamento, não vai. E eu acho que é uma realidade, assim, que tanto, né, como acadêmico de medicina e mais ainda como médico, a gente tende a trabalhar muito mesmo, né? É muita entrega. Só que é o que eu sempre digo, assim, aquele paciente pode ser o 10º que você tá vendo naquele momento. Mas é a primeira vez naquele dia que ele tá te vendo. Muito legal. E talvez ele esperou uma semana, um mês para esse momento com você, né? E é muito desafiador a gente conseguir entregar para o 10º paciente o mesmo que a gente entregou para o primeiro. É um exercício diário mesmo, assim. Quando eu passo o dia inteiro atendendo, enfim, a consulta psiquiátrica são consultas mais extensas e tudo mais, eu sempre faço esse exercício de respirar, às vezes lavar o rosto e pensar o que eu posso fazer nesse momento para eu conseguir entregar para o 7º paciente o meu trabalho com a mesma excelência que eu busquei entregar para o primeiro. E eu acho que o que ajuda a gente nesse processo é tentar buscar dentro da gente o porquê da gente ter escolhido fazer aquilo ali que a gente está escolhendo, né? Que a gente está fazendo naquele momento. Porque, enfim, é muito fácil pensar quão legal é ser médico, é ser psiquiatra, quando tá tudo indo muito bem. Quando as coisas estão, né, a gente está cansado, um paciente que demanda mais, né, um paciente mais grave, a gente esquece disso muito rápido, né? Então, assim, é um exercício ficar recobrando dentro da gente, pensando o que fez a gente começar, né? Inclusive, é um exercício que eu sugiro para vocês mesmo. Muito legal. Obrigada. Nesse processo de formação, também gostei. de pensar, né, o porquê. Qual que é o propósito, né? Não é só ter um carimbo, não é só, enfim, poder pegar um plantão, não é só estabilidade financeira. Todo mundo escolheu a medicina por algum motivo, né? Com certeza. E é um motivo que às vezes é muito mais profundo, que se a gente não para refletir, passa batido, né? A gente precisa fazer esse exercício. Mas é difícil? Muito difícil, envolve muito autoconhecimento, né? E eu acho assim que a maturidade, talvez você tenha essa percepção, a maturidade tende a trazer um pouco mais de clareza nesse processo, né? Até porque às vezes a gente já errou outras vezes e já sabe o que a gente não quer. Então seguir em algo que a gente quer fica mais leve, né? Mas assim, esse exercício de autoconhecimento é algo que eu gosto de falar muito para os acadêmicos, né, durante a residência, é tentar enxergar um pouco um processo de maneira mais macro, não só um recorte. A medicina não é só ir lá e cumprir um estágio, né? É o estágio do posto. E eu acho que você fez isso muito bem, né? Não era só ir ali e fazer o que você precisava fazer, o básico, o mínimo, não. Você pensou, como que eu posso entregar um pouco mais daquilo que está sendo esperado de mim nesse momento? E foi em todos os estágios. Porque eu comecei a criar estratégia para onde eu tava rodando. Então, por exemplo, no dia da pediatria, sexta-feira eu atendia adulto. Porque eu tava rodando em ped e adulto. Falei, ó, a mãe, cabelo aqui, toda cansada, estressada. A criança já tinha quebrado meu consultório inteiro já. Aí eu olhei pra mãe e falei assim, essa mãe não tá bem. Aqui, deixa eu contar você. Sexta-feira é o dia da mãe. Você não quer vir atender, não?
Porque acaba que os pacientes, ou muitos desistem da consulta e a gente fica sem o paciente. Sim. Aí o que eu comecei a fazer? Comecei a encaixar a gente. Ó, você tem uma consulta, você não tem uma pessoa pra consultar comigo, não? Manda ele pra mim. Pode mandar, vou atender. Sexta-feira é tal dia. Esse dia aqui também é. Ó, não sei o quê. De repente, aí ela quase me mata. Porque de repente tem 5 pacientes lá fora que eu remarquei todos por fora da agenda. Eu falo, não, pode vir, vem cá, nós vamos ficar. E aí, a mãe veio no consultório, veio sem a criança. Aí eu falei assim, mas cadê meu amigo que você não trouxe? Ela falou assim, hoje é o dia da mamãe. Então, você vê ali uma real necessidade da pessoa. E não só isso, mas no atendimento de GO, a gente criou agora o planejamento familiar expositivo, onde eu consigo mostrar para a paciente o que vai dentro do corpo dela. Porque ela vai conseguir sentir o que é um DIU. Como que eu explico pra menina de 16 anos que nunca viu um DIU, que eu vou inserir um negócio de cobre dentro dela e que ela não vai engravidar? Então agora a gente tá montando os kits pra gente poder oferecer isso pra dentro das unidades básicas de saúde, pra que outros profissionais possam utilizar. E, assim, na pediatria, eu era fã da pediatria. Era muito fã. Mas hoje eu não quero mais. Mas atendia de pantufa, comprei abaixador de língua com sabor pra cada criança, desenho pra colorir, lápis de cor. E era uma aventura. Então, você poder tirar o medo de uma criança que tem medo de um abaixador de língua e falar assim, agora você pode olhar minha garganta porque eu confio em você. Cara, isso vale o mundo. E, Ludiano, você falou que tirou o pezinho lá da pediatria, mas pensa em fazer alguma residência? Uro. Caramba, Mudei drasticamente. decidido. Sim. Mas eu vou te contar o porquê. Nossa, tô me comprometendo aqui no meio do podcast, né? A Laura não gosta, não. Você não gosta, não, né? De ouro. De ouro, não. Eu quero fazer oftalmo. Oftalmo. É, você sempre falou Eu te isso. falei, Sempre falou aham. isso. Sempre que é oftalmo. Mas, Uro, eu vou te contar o porquê. Eu atendi 2 anos no ambulatório de criança de alto risco. E eu vi muito a realidade de como que é ter uma vida de pediatra. E eu gosto muito de criança. Mas não necessariamente eu gosto de ter que lidar com a mãe da criança. Então, a consulta... Hoje parece que tá sendo cada vez mais a mãe que tá sendo consultada do que a criança. Então, não é minha vibe, assim. Só que Uro, eu apaixonei por atender homem. Por quê? São práticos, rápidos, objetivos. E se não tomar remédio, o que vai acontecer com o negocinho dele lá? Não vai. Então, ele vai tomar meu remédio. Então eu gosto muito disso. Eu gosto muito de ajudar homens. Porque essa semana mesmo, acho que foi muito uma confirmação de que era Uro pra mim. Meu paciente chegou lá e ele falou assim, ó, eu tô aqui porque minha mãe me mandou. Na hora que ele falou isso, eu já coloquei o papel e a caneta e falei, tá, me conta. Mas o que o senhor tá sentindo? Ah, não, porque ele tá passando muito problema, que não sei do que. E foi arrancando dele. A gente descobriu que era um problema totalmente familiar. Só que ali ele teve coragem de contar pra mim que ele traía a esposa. Poxa, se eu conseguir... Cara, não é fácil você extrair de um outro homem que ele trai a esposa. O cara tem que ter muita confiança em você. E aí na hora, ele falou assim, ó, vou te contar, mas minha esposa não pode saber não, tá? Aí eu falei, não, beleza. Na hora que a professora entrou pra eu repassar o caso, ele já me olhou com um olhar assim, por favor, não conta, por favor, não conta, por favor, não conta. E eu não contei. E aí eu falei assim, olha, depois a gente conversa, mas não contei. Então, ali eu percebi que eu falei assim, olha, eu acho que eu tenho um feeling, sabe? Porque você teve um feeling com a psiquiatria, né? Total. Foi na faculdade? Foi na faculdade. Eu entrei na faculdade, na verdade, querendo psiquiatria, mas eu costumo Caramba. dizer que ainda bem que eu quis muitas coisas ao longo da faculdade. Mas a minha escolha pela psiquiatria perpassou muito pela maneira que eu gostaria de trabalhar, né? Eu queria uma especialidade que me possibilitasse acompanhar o paciente a longo prazo, ter um contato perto com o paciente. Então, assim, todos os pacientes têm meu contato pessoal. Se Legal. tem alguma intercorrência, eu falo, eu preciso que você me conte, faz parte do seu tratamento que eu saiba. Eventualmente vão acontecer coisas que não dá para eu esperar um mês para saber. Então, eu buscava uma especialidade, eu sempre fui da área clínica, enfim, de consultório mesmo. Então, eu buscava uma especialidade que me possibilitasse isso. E tem a parte também que eu falei em alguns episódios aqui, que eu sou apaixonada por histórias, sou apaixonada por pessoas. Eu amo também. Então, assim, a psiquiatria me possibilita isso. E esse podcast tem me possibilitado muito isso, que Legal. é ter a oportunidade de me inspirar na história de cada convidado que a gente traz aqui.
Então, assim, né, Muito de legal. antemão, gostaria de agradecer demais a sua presença, porque realmente é uma inspiração para muitos acadêmicos de medicina. Obrigado. Acho que você tem, né, uma jornada vasta, embora tão jovem na medicina, é uma jornada com tantos aprendizados, né? E você tá levando isso para o Brasil. É maravilhoso, é incrível. Parabéns mesmo. Obrigado. Obrigado mesmo. E, Lurdiana, assim, você, além de estar contribuindo muito lá na ponta, na assistência, você tem um papel muito significativo nas redes sociais, né? Você tem um perfil muito grande, que certamente inspira muitas pessoas também. E eu queria saber um pouquinho como começou essa presença no digital, como tem sido, o que tem te agregado. Então, a internet pra mim, ela sempre foi uma fonte pra poder escalonar aquilo que eu acreditava. Eu trabalho com ação social já faz mais de 10 anos. Então, dentro da internet era onde eu conseguia o dinheiro das pessoas para que a gente pudesse comprar cesta básica, fazer isso, fazer aquilo. Então, a internet sempre foi pra mim um grupo de apoio mútuo, né? E aí eu comecei apostando no TikTok, assim, falei, ó, eu vou postar um meme engraçado e tudo mais. E ali foi viralizando, foi viralizando, foi viralizando. Só que meu Instagram era fechado nessa época. O que aconteceu foi o seguinte, quando eu cheguei no primeiro período, você não sabe disso, quando eu cheguei no primeiro período, eu comecei a gravar vídeo. Só que eu não fazia ideia. As pessoas falam que gravação de conteúdo é assim, grava o que você tá fazendo. Não é assim que funciona. Aí comecei a gravar, só que os meus amigos mais próximos da faculdade chegaram pra mim e falaram assim, aqui, você tá passando vergonha. E por 1 ano e meio, eu deixei de aparecer nas redes sociais. Ninguém sabia. E você já tinha um Instagram, assim, grande? Não tinha nada. Nada, era 2.000, 1.800 pessoas no máximo. Aham. E ali eu falei, ó, eu não vou postar mais. Tô passando vergonha e tal. E o TikTok surgiu nessa época, porque era uma rede diferente, ninguém me achava lá dentro. E fui crescendo, até que eu tive coragem de abrir meu Instagram, coragem de colocar negócio pra enviar. Eu ficava muito agoniado com aquilo. E aí eu fui compartilhando mais minha rotina, fui mostrando mais. Tem 2 anos que eu gravo conteúdo, no caso. Então fui mostrando mais de como que a minha vida funcionava mesmo. E você sabe, TDAH, a vida dele é uma loucura, né? Então, eu acordo 5h28 todo dia. E vou de 5h28 até as 8 eu tenho uma rotina de uma pessoa normal. De 8 até a hora que der, eu tenho uma vida de estudante de medicina que é a caótica. Então, eu comecei a mostrar o que estava dentro da minha cabeça. Então, de manhã, minha cabeça estava tocando Alcione. De tarde, minha cabeça estava tocando um louvor. De noite, era um rock. E à noite, pra dormir, era um funk. Então, eu falei assim, cara, isso é minha vida. Então, eu olhava e falava assim, mas será que as pessoas vão se interessar nisso? Não, se as pessoas se interessarem ou não, é como minha cabeça tá. Minha cabeça é assim mesmo. Então, vou começar a gravar. E eu não parei mais. Então, foi mais ou menos assim que começou mesmo a internet. E assim, o que as pessoas mais trazem de feedback pra você, quem tá lá te assistindo e tudo mais? Foi muito legal, porque aqui no CEMED eu conheci muita gente que me seguia da internet. Então, eu me blindei muito em relação à internet, porque tanto os comentários positivos quanto os negativos, eles ficam numa mesma balança pra mim. Se eu não conhecer a pessoa, se eu não souber a história dessa pessoa, o comentário pra mim, ele não faz... Não é que não faz diferença, porque faz diferença. Mas ele não tem um valor tão especial quanto, por exemplo, a Laura, que me conhece, que tá ali comigo, me elogiar. Então, eu sempre falo assim, a minha rede social é cheia de gente sempre falando assim, estou começando algo, o que eu vi você fazendo. E não é necessariamente a mesma coisa que eu estou fazendo, e o que eu acho ótimo. Porque ela tá vendo a necessidade dela e aplicando algo legal. Então, é sempre esse feedback. O feedback mais legal que eu recebi, acho que você vai gostar disso, de saber disso, por ser psiquiatra. A minha psicóloga me mandou mensagem. Depois que o vídeo viralizou, a gente saiu nos jornais. Aí minha psicóloga foi e mandou mensagem falando assim... Lurdiana, eu tô aqui no almoço de família, no domingo, e a minha cunhada chegou falando de um menino que tava atendendo no posto. E disse que ele era muito legal com os pacientes dele. E a gente tava discutindo como que a gente começou a acreditar que ainda existem boas pessoas na medicina. Na hora que ela falou isso, sem saber que a cunhada não sabia que ela era minha psicóloga. Na hora que ela falou isso, eu falei assim, eu não tenho ideia onde eu parei. Eu não tenho ideia nenhuma.
Então, é muito legal receber esse feedback, assim. Receber de pessoas falando assim, cara, eu assisto muito seus vídeos. Assisto o que você faz com seus pacientes. O jeito que você tá atendendo seus pacientes tá me fazendo atender melhor os meus. Então, Levei ele no Herbalife, Lise. Meu Deus, o povo. nossa, o povo eu conhece, amo. O povo, assim, que não tem nada a ver com medicina, nada mesmo, nada a ver com medicina, assim, o povo que trabalha na Uzi Minas, que lá em Patinga tem a Uzi Minas. Eu O amo. povo lá é administrador, financeiro, vai tudo pro Herbalife, que é no mesmo bairro, né? Aí o povo tá assim, meu Deus, eu te conheço. E ele lá explicando pro povo como que é a internet, como que faz pra driblar o algoritmo, que eu lá Muito assim. legal. Ah, tipo, mesmo assim. Aí eu, tô entendendo tudo. Ele me manda mensagem até hoje, você acredita? Isso é muito Manda. legal, né? E o legal da internet também, sabe, Liz, é o seguinte, eu furei a bolha. Então, quando você fura a bolha, quando você tá só dentro do nicho, é muito legal, você vai viralizar, seus vídeos vão alcançar engajamento. Só que quando você fura a bolha, você parte pra influência da esfera fora da internet. E era isso o meu objetivo. Porque não adiantava nada eu influenciar a pessoa só dentro da internet. Eu queria que as pessoas realmente... Quando eu vi que as pessoas começavam a acordar às 5h28 comigo, pra poder me dar bom dia, eu falei, cara, tem alguma coisa acontecendo. Eu fui indo. E, assim, hoje eu não acho que os meus resultados, os meus números são reflexos do meu esforço. São reflexos daquilo que eu plantei lá atrás. E o que eu plantei lá atrás? Eu orava e falava com Deus assim, Deus, eu quero realmente fazer a diferença na vida do meu paciente. Eu realmente, eu lembro de várias vezes, antes de ir pra faculdade, chorando, lendo a Bíblia, falando assim, eu preciso ser mudado, eu preciso ser transformado. Do jeito que eu tô, não tá legal. E eu falava assim, Deus, eu não tenho outra escolha, a não ser falar com o Senhor assim, faz alguma coisa. Porque eu não consigo mais. E eu gosto sempre de falar disso, porque eu acho que tem muito mais dedo de Deus do que dedo meu. Eu não sinto que eu tenho todo o talento. A Laura tem talento. A Laura tem muito talento. A Laura já devia ter virado blogueira há muito tempo. E a internet surgiu pra mim assim. Eu quero chegar nos lugares e ser reconhecido como médico que grava conteúdo. Não um influencer que é médico. Então, esse é meu objetivo com as redes sociais, sabe? E assim, pela sua história, pela sua trajetória, até o momento, eu acho que você tem cumprido isso muito bem. Fico muito feliz. Muito feliz. Bom, tem mais alguma pergunta, Laura? Não. Gostaria de agradecer a presença de vocês dois. Certamente são histórias que vão inspirar muitos R0s. Acho que a gente tem o poder de transformar a nossa realidade com o que a gente tem nas nossas mãos. A gente não precisa de coisas grandiosas demais para fazer coisas grandiosas, né? E você foi um exemplo vivo disso. Então, queria agradecer vocês e agradecer vocês que estiveram aqui com a gente até esse momento. Não deixe de seguir o R0 no Instagram, no YouTube e no Spotify e receber a sua dose semanal de inspiração. Um beijo!